Hoje nesse vídeo eu quero mandar um recado para a equipe do governo federal, para a equipe de Lula, para o ministro Haddad e também justamente para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Limite para salário mínimo ainda eleva gasto público em 40 bilhões. Governo estuda colocar teto de até 2,5% de reajuste real, além da inflação, mas esse percentual representa ainda aumento de despesa além do que será sustentável. A equipe econômica do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, estuda limitar o crescimento do salário mínimo de você, trabalhador, de mim que é trabalhador, até 2,5% acima da inflação. A ideia é frear o aumento dos gastos vinculados à remuneração do piso. Apesar do teto, uma medida como essa ainda tem impactos fiscais relevantes. Se começasse a valer a partir de 2025, o impacto potencial seria de 39 bilhões e 900 milhões de despesas públicas. O salário mínimo é ajustado a partir do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Depois corrigido novamente. O governo Lula se comprometeu a regular sempre pela variação do PIB, Produto Interno Bruto, de 2 anos antes. Salário mínimo mais salário mínimo. Isso corresponde à correção pela inflação. Correção pela inflação mais correção pela inflação mais PIB. Valor do salário mínimo seguinte. O aumento nos gastos do governo é observado porque muitos benefícios estão atrelados ao indicador, ou seja, quanto maior for o reajuste do salário mínimo, mais gasto o governo tem em algumas categorias. Em números absurdos, cada R$1 a mais no salário mínimo eleva o desembolso público em 391,8 milhões de reais. Os números constam no projeto Lei de Diretrizes de Orçamento de 2025. Vamos lá. E aí fala de alguns benefícios, de algumas questões do aumento de 102, com impacto, redução, tal, Aí vem outras despesas que o governo tem, pela mesma metodologia mostrada nessa reportagem, em uma situação hipotética em que o limitador fosse aplicado a partir de 2025. O impacto nos benefícios sociais seriam de benefício previdenciário, 28 bilhões e 700 milhões. Benefícios associados, 7 bilhões e 900 milhões. BPC, benefício de prestação continuada, 7 bilhões e 900 milhões. FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, 3 bilhões e 300 milhões. Abono salarial, 2 bilhões e 100 milhões. Seguro-desemprego, 1 bilhão e 13 milhões. Então, o governo e a sua equipe do ministro Haddad pretende vetar, ou seja, diminuir o reajuste do salário mínimo. Em São Paulo teve um reajuste de 5%, seguiu as normas normais. Só que quer diminuir para 2,5%, não só em São Paulo, como no Brasil todo, da questão em relação ao salário mínimo. Ou seja, fazendo isso segundo as diretrizes do ministro Haddad, vai trazer uma economia para o país grande, cerca de 30, 39 milhões de reais de economia, ou 28 bilhões de economia, como dizer, Agora observe bem, se diminuindo o reajuste do salário mínimo, dá uma economia boa e legal. Agora, imagine Haddad, imagine o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a sua equipe, se vocês diminuíssem e reduzissem o salário de todos os deputados federais. Reduzisse o salário de todos os deputados federais, estaduais, de todos os senadores, de cada um dos ministros do STF, de todos os prefeitos e governadores e vereadores de todos os estados do Brasil. Quantos trilhões e trilhões vocês não iriam economizar? Diminui todos os gastos públicos que eles têm, com passagens aéreas, combustível, auxílio moradia, telefone, compras, viagem para o exterior, viagens nacionais de avião para cima e para baixo, Quanto não iria economizar o Brasil sem precisar mexer no salário mínimo e aumentasse um pouco a mais? Trilhões, não é bilhões não, trilhões e mais trilhões vocês iriam economizar por mês se vocês fizessem isso. Eu já dei essa dica aqui.
Diminua o salário de um deputado de 44 mil reais, deputado federal, para R$ 4.400. Diminui o salário do deputado estadual de R$ 42 mil reais para R$ 4.200. Diminui o salário do governador de R$ 33 mil reais para R$ 3.300. Diminui o salário do prefeito, diminui o salário de cada vereador, diminui as verbas de gabinete, tira tudo, acaba com tudo isso. E aí, ó, o Brasil vai crescer sem sombra de dúvida. Mas se a gente não fizer isso, o Brasil não vai para frente. Por que vocês só pensam em diminuir com relação ao trabalhador? Porque o trabalhador, quando ele trabalha, ele já está trabalhando para ele ganhar. E já está pagando a vocês, e já está também depositando através, né, quando tirado ali 12% do salário para ir para o INSS, aí esse dinheiro já é ele pagando para ele mesmo lá na frente e receber de volta. Vocês sabem disso. Então, até nisso vocês querem diminuir as questões salarial, o mínimo do trabalhador? O reajuste cair para 2,5% é muito pouco. Só que vocês fazem isso, mas vocês não diminuem o reajuste dos impostos cobrados em gasolina, em diesel, álcool, em alimento. Cada vez mais tudo está mais caro, está um absurdo. Mas diminui ainda mais o salário, não faz isso não, por favor. Em vez de diminuir e mexer no salário do trabalhador, mexe na cúpula política de Brasília e de cada estado brasileiro. Gente, é tão fácil. É tão fácil. Mas por que não pensa no povo desse lado? Só pensa em diminuir o que é do povo e tirar mais ainda do povo. Ou seja, está apertado, mas vamos diminuir mais ainda do povo para a gente poder dar mais um pouquinho para ele e tirar também um pouco para a gente. Está errado. Não é assim que tem que se fazer. Agora eu quero ouvir vocês. Eu fiz um vídeo mandando uma resposta para o deputado Nicolas Ferreira. Eu tive mais de 70 mil até o presente momento. Já está em quase 80 mil visualizações. Mais de 2.000 comentários. Mais de 3.500, quase 5 mil curtidas. Se cada um de vocês que comentasse e visualizasse esse vídeo e viesse aqui me seguir, esse canal iria crescer. E eu ia poder ter uma voz maior no Brasil. Maior, para ajudar muita gente. Muita gente com o que eu estou aqui falando. Agora depende de você, não depende só de mim. Foi falado que deveria ser comentado isso também no YouTube, só que o YouTube é mais rígido do que o TikTok e do que o Kawaii. E lá só ouvem quem já tem canal grande. Infelizmente. Entendeu? Mas eu conto com cada um de vocês, cidadão e brasileiro. Vamos honrar a nossa bandeira, nosso país, e vamos lutar pelo que é melhor.